E aí, gente, vamos lá, taca ali pau, vamos acabar com isso daí. Vamos falar de políticas públicas no Brasil, é a reta final do nosso estudo. Pretendo eu não utilizar muito a lousa, eu quero estar aqui discutindo mesmo com vocês sobre o assunto, tá? É uma coisa meio histórica aqui no começo, então a gente vai começar a desenvolver, tá? A gente vai começar a falar das políticas públicas no Brasil antes da redemocratização, quer dizer, antes daquele negócio das diretas, da Constituição de 88 e tal. Então vamos lá. Até o início dos anos 80, as políticas públicas promovidas pelo Estado brasileiro se caracterizavam, em primeiro lugar, pela centralização decisória e financeira na esfera federal. Haja vista que nessa época a gente vivia sob a égide de uma ditadura militar, do qual a gente era governado por militares, né, por generais. Né? Caberia, então, aos estados e municípios, quando envolvidos nas políticas, o papel de executores das iniciativas formuladas em termos centrais. Né? E tendia-se a estabelecer uma articulação entre governos estaduais e municipais e governo federal baseado na troca de favores de cunho clientelista. Então, quem era mais amigo ganhava mais favores ali, mais atenção do governo central, do governo militar. Certo? As políticas públicas eram marcadas, em segundo lugar, pela fragmentação institucional. Havia a sobreposição de novas agências às agências pré-existentes, sem ocorrer a coordenação da ação entre diversos órgãos. Em terceiro lugar, as políticas públicas sociais tinham caráter setorial. Ao longo dos anos 60, ocorreu a discriminação das estruturas especializadas em cada área de atuação governamental. Saúde, educação, habitação e etc. e tal. A quarta característica dessa época, das políticas brasileiras nesse período, consistia na exclusão da sociedade civil do processo de formulação das políticas, da implementação dos programas e do controle da ação governamental. Neste período, 3 mecanismos principais de articulação entre Estado e sociedade definiam o padrão verificado no Brasil, que era o clientelismo, troca de favores, o corporativismo, quer dizer, o Estado se protegia, né, de uma forma assim, e o insulamento burocrático. A burocracia era ilhada, os técnicos ficavam isolados, pouco se lixando para a opinião popular. Né? Eles de longe viam o problema e de cima para baixo, tecnicamente, tentavam implantar políticas públicas para solucionar. Dessa forma, a implementação de programas e a alocação de recursos eram influenciadas, ora pela troca de favores, ora pela lógica corporativa. As políticas públicas incorporavam, portanto, interesses da sociedade civil e do mercado, mas tal incorporação era excludente e seletiva. Um padrão não democrático de articulação entre Estado e sociedade, havia esse padrão, né? Ponto. A opacidade e a impermeabilidade das políticas nesse período, definidas em grande medida pelo regime autoritário vigente, como a gente conversou, introduziam no sistema um crescente déficit de accountability, né, de responsabilidade, porque como ele está longe, né, como é que ele vai ser responsabilizado por alguma coisa? Ele fez e ponto. Né? Comprometendo também o alcance da equidade, né? Da equivalência. Ponto. Então falamos tudo antes da redemocratização do país. Agora vamos falar após a redemocratização.
Durante os anos 80, o debate sobre políticas públicas e o papel do Estado no Brasil teve como eixos a democratização dos processos decisórios e a equidade dos resultados das políticas públicas, sendo a democratização vista como condição de equidade dos resultados. Enfatizou-se, naquele momento, a descentralização e a participação dos cidadãos na formulação e na implementação das políticas para alcançar a universalização dos direitos sociais. Nesse período, porém, em paralelo, a preocupação com a democratização dos processos e na equidade dos resultados foram introduzidas a preocupação com a eficiência, equidade e efetividade da ação estatal, já que a crise fiscal se constituía em um limitante à capacidade de resposta do Estado às demandas crescentes da população. Por quê? Porque o Estado vivia numa inflação grande, né? Não é que se arrecadava pouco, mas a economia era tão fragilizada em meados dos anos 80 que o Estado não tinha como dar conta das demandas da população, né? Porque havia tido um grande endividamento dentro do período ditatorial, né, para a construção de obras faraônicas e tal, né? Bom, contrariamente às medidas neoliberais que já vinham sendo adotadas na Inglaterra e nos Estados Unidos ao longo da década de 80, o Brasil aprovou em 1987, com vigência a partir de 88, a Constituição Cidadã. A Constituição de 88 possui caráter extremamente descentralizador, o que delineou um novo federalismo e ampliou os benefícios sociais garantidos pelo Estado, aumentando a sobremaneira os encargos da União. Muito foi feito pela ampliação do conceito de cidadania e pela sua extensão ao campo dos direitos sociais. A preocupação dos constituintes foi mais assegurar o acesso aos serviços públicos do que viabilizar os recursos financeiros necessários para a realização da tarefa, porque o Brasil estava quebrado, como está atualmente quebrado. A Constituição de 88 é redistributiva e inclusiva do ponto de vista social, mas fortemente descentralizadora, complexa e expansionista do ponto de vista das instituições fiscais. Emergem, consequentemente, questões referentes à capacidade do Estado em transformar as demandas sociais em políticas públicas efetivas, e ainda problemas econômicos e fiscais. No tocante à formulação e à implementação das políticas públicas, a partir dos anos 90, surgem novas formas de articulação do Estado com a sociedade civil e com o setor privado. Busca-se, então, substituir o modelo de provisão estatal por um modelo em que o Estado deixa de ser provedor direto e exclusivo e passa a ser um coordenador e fiscalizador de serviços que podem ser prestados pela sociedade civil ou pelo mercado, em uma parceria com esses setores. Quer dizer, na verdade, a partir dos anos 90, é esse negócio do neoliberalismo que muitos falam de forma pejorativa, mas que tinha sido aplicadas lá nos anos 80 já na Inglaterra e Estados Unidos, né? E esse novo federalismo que tentam hoje dizer, não, vamos buscar um novo federalismo, não é bem um novo federalismo, é uma nova distribuição tributária, é uma reforma tributária que tem que ser visada. Por quê? Porque a União fica com grande parte dos valores e distribui daquela forma bagunçada que a gente viu anteriormente, né? Então, a partir dos anos 90, o que se buscou? Para que se aplique os serviços públicos, foi cedido para a sociedade civil, por meio das ONGs, ou para o mercado, por meio daquelas concessionárias de serviços públicos, né? Rodovias e tal. E aí o Estado fica de fora só vendo se as empresas ou as ONGs estão fazendo o serviço direito.
Aqui em São Paulo, nos últimos 10 anos, teve um boom aí de ONGs promovendo o serviço de educação infantil, creches. Por quê? Porque o Estado ele ia ter que ter gastos com construção, com manutenção, com contratação, e tinha um déficit muito grande de crianças sem creches. Promoveu-se esses convênios por meio de ONGs, e essas ONGs executam esse serviço e recebem verba para tanto. O Estado fica de fora, teoricamente, fiscalizando, mas na prática não acontece. Bom, então vamos lá. Tal. A descentralização, por sua vez, não significa transferir atribuições de forma a garantir eficiência, mas é vista, sobretudo, como uma redistribuição de poder favorecendo a democratização das relações Estado-sociedade, bem como os acessos aos serviços que estava difícil. A focalização das políticas sociais, por outro lado, é incorporada pelo reconhecimento da necessidade de se estabelecerem prioridades de ação em contexto de limites de recursos e pelo entendimento de que é preciso atender de forma dirigida a alguns segmentos da população que vivem situações de carência social extrema. Assim, conforme fará, a agenda para a atuação estatal no fim dos anos 80 e nos anos 90 é marcada pelos seguintes elementos: as teses de descentralização e participação, a necessidade de estabelecimento de prioridades de ação, a busca de novas formas de articulação com a sociedade civil e com o mercado, envolvendo a participação de ONGs, comunidade organizada e setor privado na provisão de serviços públicos. Porém, nesse período, ninguém quis o serviço público, por exemplo, assumir a administração de penitenciárias ou de hospitais públicos. A introdução de novas formas de gestão nas organizações estatais, dotando-as de maior agilidade, eficiência e efetividade. Características, aí acabou. Vamos falar das características das políticas públicas no Brasil. Segundo Rua, a análise de políticas públicas no Brasil permite identificar a presença de importantes regularidades. Um dos aspectos que primeiro chamam a atenção nas políticas públicas brasileiras é a fragmentação. Percebe-se a existência de linhas rígidas, mas nem sempre consensuais e respeitadas. A demarcação das políticas, aliás, a demarcação das áreas de atuação de cada uma delas. Como consequência, as políticas muito frequentemente emperram devido à competição interburocrática, ou são fragmentadas em áreas de controle de cada agência, na busca de uma convivência pacífica. Ou, finalmente, estabelecem superposições que levam à baixa racionalidade e ao desperdício de recursos públicos. Uma outra característica recorrente, citada por Rua, é a descontinuidade administrativa. Como, em regra, inexistem concepções consolidadas de missão institucional, as agências envolvidas nas políticas públicas são forte e diretamente afetadas pelas preferências, convicções, compromissos políticos e idiosincrasias pessoais diversas dos seus escalões elevados. Trocou o governo, muda tudo. E aí a gente perde a direção, né? A missão, a visão de Estado. Troca-se o governo, troca-se tudo. Troca-se o governo, troca-se tudo. E aí tudo que tinha sido estabelecido se perde. E se perde, e se perde, e se perde. Então a gente sempre está começando do zero no Brasil, infelizmente. Esses cargos, por sua vez, são em grande parte preenchidos conforme critérios políticos,
o que confere uma certa impermanência dos ocupantes. Cargos em confiança. Péssimo. Com isso, cada mudança dos titulares dos cargos, como regra, provoca alterações nas políticas em andamento. Outro aspecto recorrente nas políticas públicas, especialmente nas sociais, é o de que as decisões e ações tendem a ser pensadas a partir da oferta e muito raramente são efetivamente consideradas as demandas. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Pela oportunidade, né? Excesso de uma coisa e sendo que a sociedade está precisando de outra, né? Bom, todos esses traços expressam provavelmente os padrões de autoritarismo e centralização presentes na nossa formação histórica, bem como nas heranças do passado autoritário bem recente. Não tem menos de 30, tem 30 anos praticamente. Causas à parte, o fato é que disso resultam descompassos entre oferta e demanda de políticas, acarretando desperdícios, lacunas no exercício da cidadania, porque as pessoas, elas não têm só direitos, elas têm deveres de ser cidadão. E aí fica cada um por si. Uma grande frustração social, a gente vê isso pelas manifestações que a gente está vendo atualmente, perda de credibilidade do governo, desconfiança e óbices à plena utilização do potencial de participação dos atores sociais. Vamos ver se há tempo ainda de a gente continuar discutindo esse tema. 17 minutos, tem tempo ainda. Uma quinta regularidade, conforme Rua, é a presença de uma clara clivagem entre formulação e decisão e implementação, que expressa uma perspectiva linear e vertical e planificadora da política. Essa clivagem é observada primeiro pela presença de uma cultura que enfatiza a formulação e decisão, tomando a implementação como dada. Eu formulei e decidi a política, eu quanto governo. Então a implementação está feita. E aí fica feito nas coxas, né? Ou seja, a implementação é vista como um conjunto de tarefas de baixa complexidade, acerca das quais as decisões já foram tomadas. Outra recorrência observada é a hegemonia do economicismo e a desarticulação entre política econômica e política social. É óbvio que a política econômica está inteiramente ligada à política social. Haja vista que uma economia fragilizada, como a gente tem hoje, acarreta o quê? Desemprego. E aí os problemas sociais começam a aparecer, como criminalidade, né? Falta de preparação dos jovens para assumir empregos, né? Aquela desmotivação, né, social, né? As pessoas ficam sem rumo. Se o país não tem rumo, se o governo não tem rumo, que dirá a sociedade? A sociedade rumo é que ela não vai ter também. Como regra, as políticas econômicas assumem a primazia em todo o planejamento governamental, cabendo às políticas sociais um papel absolutamente secundário, subordinado e subsidiário. Finalmente, Rua destaca que a maioria dos programas existentes peca pela falta de foco. É um tema bastante controvertido. Na forma defendida pelo consenso de Washington, a focalização e seletividade das políticas sociais ameaçam a ideia de universalização dos serviços públicos, atendendo a todos. Tão cara a certos setores políticos brasileiros, já que corresponde
ao estreitamento do grupo beneficiado pelas políticas. Vamos ver só se ainda tem tempo. Temos 20. Restringindo progressivamente aos estratos sociais mais excluídos, cabendo aos demais recorrer à oferta de serviços pelo mercado. Quer dizer, a desfocalização é tão grande que você tem uma estrutura de saúde, de educação e tudo mais. Só que ela é tão mal administrada, mal focalizada, mal atendida, que o cidadão ele é obrigado a buscar no mercado oferta de serviços para que atendam os seus anseios. Então, por exemplo, pessoas de classe média baixa, classe média e tal, e até mesmo de classe baixa, ela paga o imposto para ter educação para os seus filhos, mas ela tem que pôr os filhos numa escola particular, porque senão ela não tem educação. Você paga o imposto para ter saúde pública, mas em contrapartida você tem que pagar um plano de saúde particular, porque senão você fica sem saúde pública. Então é um contrassenso muito grande. Na realidade, embora tal estratégia seja potencialmente viável nas economias desenvolvidas, do post-welfare state, no qual o bem-estar é mais ou menos generalizado e identificam-se apenas minorias excluídas, no caso dos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, ou pelo menos estávamos em desenvolvimento até pouco tempo atrás, com suas imensas assimetrias sociais e com uma maciça maioria de excluídos, a focalização parece perder totalmente o sentido. Focalização e seletividade significariam, em sociedades como a nossa, que os direitos são universais, mas os recursos são redistribuídos segundo as necessidades sociais, setoriais, locais e regionais, que são sempre extremamente diferenciadas. Bom, então isso posto, gente, a gente já está entrando na reta final aqui, vamos ver se ainda está tempo. Estamos com 22 minutos, até 25 acho que dá para continuar. Deixa eu só tomar uma água, porque senão a garganta queima. Vamos lá. A gente vai falar agora dos fundamentos atuais das políticas públicas no Brasil, que é o que, para nós, enquanto assistentes de gestão de políticas públicas, é o que vai estar interessando, né? Vamos lá. Atualmente, as políticas públicas brasileiras organizam-se no plano plurianual, elaborado a cada 4 anos. Conforme o texto do projeto de lei do Plano Plurianual 2008-2011, o PPA organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Tá? É no PPA, portanto, que o governo pode revisar os programas existentes do Estado, reformulá-los, extingui-los ou criar novos programas e projetos. Ou seja, o PPA é a ferramenta administrativa que dispõe o governo para avaliar e definir ou criar novos programas e projetos. Ou seja, e também definir o direcionamento que deve ser dado ao país durante aquele mandato, com a clara definição dos objetivos estratégicos que serão buscados e as questões que entrarão na agenda como prioritárias. No PPA 2008-2011, estão os seguintes objetivos, como orientações estratégicas do governo: promover a inclusão social e a redução das desigualdades, promover o crescimento com sustentabilidade, geração de empregos e distribuição de renda, propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com equidade, qualidade e valorização da diversidade, fortalecer a democracia com igualdade de gênero, raça e etnia, e a cidadania com transparência,
diálogo social e garantia dos direitos humanos. Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do território brasileiro. Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do território nacional. Fortalecer a inserção soberana, internacional e a integração sul-americana. Elevar a competitividade do sistêmica da economia com inovação tecnológica. Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos. Promover o acesso com a qualidade a serviços e benefícios sociais, com a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e descentralizado. Os fundamentos que sustentam este modelo, que o PPA 2008-2011 atribuiu como projeto de 4 anos de governo, né, são os seguintes: integração entre o planejamento, orçamento e gestão. Desenvolver planejamento, orçamento e gestão por programas de forma integrada em todos os órgãos da administração pública. Transparência, participação e controle social, tornando públicas as informações referentes à execução dos programas de governo, possibilitando maior e melhor controle quanto à aplicação dos recursos públicos e aos resultados obtidos, e possibilitar uma participação mais efetiva da sociedade no processo alocativo dos recursos. Formação de parcerias, estimular a participação de outras esferas de governo e iniciativa privada como fontes alternativas ao financiamento dos programas. Melhoria do gerenciamento, adotar os administradores públicos de um sistema gerencial estruturado e atualizado, visando facilitar a tomada de decisões, definir responsabilidades, difundir a conscientização de custos, a melhoria contínua da qualidade e, sobretudo, comprometimento com resultados. Avaliação. Criar condições para a avaliação dos programas e dos efeitos destes sobre a sociedade, visando a melhoria da gestão e a compatibilização da alocação de recursos orçamentários com a capacidade de execução e a geração de resultados dos programas de programas. Ponto. Deste modo, o modelo de planejamento, orçamento e gestão por programas instituído pelo governo federal pressupõe orientar toda a ação de governo para a resolução de problemas ou demandas da sociedade. Busca romper com a visão departamentalizada das organizações do setor público, centrada nos procedimentos burocráticos, introduzindo nas organizações públicas uma preocupação gerencial com a obtenção de resultados na sociedade. 28 minutos de vídeo. Então vamos lá. A gente tem pouquinho tempo para encerrar. Isso aqui acabou. Graças a Deus. A gente sabe que tudo isso que a gente está falando, a gente está falando de um plano plurianual de 4 anos para nortear um mandato. A gente falou ali do governo federal e tal, mas a gente pode trazer isso para o governo estadual, governo municipal, enfim. É por meio desse plano que vai nortear os programas que vão ser atribuídos como políticas públicas. E aí a gente tem aqui uma série de elementos, né, deste plano passado, mas provavelmente a gente já está sobre a égide de um novo plano plurianual. A questão é a seguinte: a lei, ela promove as coisas de uma forma muito limpa, né, e objetiva. Só que fatores externos estão impactando nisso, né? Mas é interessante a gente ver. A gente vê que a lei atribui isso, o plano atribui essas mudanças benéficas, né, de descentralização, de visão mais social, de soberania, de educação, ter transparência com a sociedade,
garantir os direitos humanos e tal. Lindo. Porém, essa mudança, você vê ela acontecendo, pelo menos no meu ponto de vista eu vejo essa mudança acontecendo, só que ela é muito tênue.